Olá, estamos de volta com o nosso tema sobre dependência química. Nesse vídeo anterior, eu entrevistei a Marlete Bonfim, que é psicoterapeuta com especialidade em dependência química, sobre o adolescente, o uso de álcool. E você pode ver nesse vídeo aqui, não deixe de ver o primeiro vídeo. Mas hoje eu gostaria que nós falássemos sobre a família e a codependência. Porque, de uma maneira ou de outra, quando um jovem ou um adolescente se começa a se envolver com álcool ou qualquer outra droga, a família se desestrutura. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Quais seriam as dicas, os conselhos que a Marlete poderia nos dar de como lidar com essa situação. E a gente volta já já, depois da vinheta. Marlete, eu queria que você... Nós falamos no vídeo anterior sobre os malefícios do álcool, como é que o adolescente ou o jovem se envolve com o álcool. Você falou também de êxtase. E como é que os pais que dizem assim, olha, meu filho está com esse problema, meu filho é adolescente, eu não estou conseguindo controlar o álcool na vida do meu filho. O que é que eu faço? Que conselhos você daria para essa família que se encontra envolvida e até se considera impotente com o seu filho e o envolvimento com o álcool? Essa é uma questão bem importante. A família precisa estar atenta, precisa olhar os seus filhos, os seus adolescentes. Eles precisam ser observados, eles precisam se sentir observados e precisam da referência. É um assunto bem complexo, né? Porque se muitos adolescentes acabam ingressando nessa vida porque tem a facilidade dentro do lar, então os pais também precisam mudar alguns hábitos. O hábito de beber, de abusar em festas, e precisa ser um pai que põe limite ao filho. O adolescente, como ele precisa ser observado, ele também precisa do limite. Quando ele enfrenta os pais, quando ele bate o pé, é porque ele está pedindo o limite. E os pais precisam dizer, não, isso não é bom para você, você não vai fazer uso do álcool, porque isso pode trazer algumas complicações para a sua vida. E traz complicações, tanto físicas como transtornos emocionais. E aí o que precisa ser feito? Os pais precisam ser firmes e dizer isso e depois buscar informação. Vá buscar informação, entre em contato com grupos, como o Amor Exigente, porque você pode pensar, poxa, mas é uma droga lícita. E ele está fazendo uso em casa. Ele está fazendo uso em casa, mas você está correndo o risco do seu filho perder o controle e acabar sendo dependente. E quem usa abusivamente o álcool não vai ficar só no álcool, né, Jerusa? Eles vão acabar usando outras substâncias também, porque é uma porta de entrada. Porque se ele já está fazendo ilegalmente, e se ele precisa levar numa festa, o mais velho, o colega mais velho precisa comprar, então ele já está criminalizando o uso. Criminalizando o uso, ele vai incorrer em vários riscos, principalmente sofrer violências e estar aí à mercê de traficantes e outros aliciadores. Então, os pais precisam tomar consciência. Precisam ser firmes, não é? Firmes. Dizer não, impor limites. Não precisa gritar ou ser agressivo com o adolescente, porque não é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo firmeza e postura. Então, os pais precisam ser firmes em dizer que não aceitam isso, que não criaram os seus filhos para isso, quais os riscos que eles correm e precisam buscar informação. Segundo passo seria buscar informação, Silvia, porque quanto mais informação nós tivermos, mais nós podemos alegar e conversar e realmente impor. Neste caso, não tem nem que negociar com o adolescente. Não, o uso não é permitido. Tá, aí eu quero fazer algumas perguntas hipotéticas, mas que são realistas, sim, porque eu lido muito com pais que dizem, mas o que eu faço? O meu filho diz que vai para uma festa e de repente volta alcoolizado. Como é que o pai poderia... Gostei dessa, limite, firmeza. Agora, você não acha também que dar responsabilidades aos filhos, que hoje os pais não fazem,
Também não impõe limites, os filhos comem onde querem, chegam em casa e... Escolhem. Isso me deixa louca. O menino chega em casa, pega o sanduíche e vai para dentro do quarto. Ou vai para frente da televisão. Famílias que não comem mais juntas, que não têm aquele hábito, né, de sentarem à mesa. De conversar, não é? Eu estava num restaurante essa semana e eu fico louca. Devia ter umas 10 pessoas, né? Deveria ser alguma festa de aniversário. E os 3 adolescentes que tinham nessa mesa, que era um aqui, outro lá, as famílias rindo, brincando, conversando, todos 3 no celular, que eu também acho uma praga. Agora, isso aí já é outro assunto, vamos falar. Eu queria assim, como é que o pai faz? E a mãe faz, mas o meu filho, o que é que eu faço? Vou prender ele dentro de casa? Como é que é isso? Como é que é essa firmeza, esse limite? Que é bem interessante essa sua pergunta. Porque como eu sou firme com meu filho, nós já conversamos um pouquinho e falamos que muitos adolescentes acabam se envolvendo com o álcool por referência. Então, a família é a referência. Agora, que família? Os pais precisam, primeiro, não negar. Seu filho está se envolvendo, está voltando alcoolizado, então não negue. É um dado realístico. É preocupante? Sim, muito. Mas, quanto mais cedo diagnosticado, visto isso com firmeza, mais fácil aceitar a realidade. Porque tem pais que negam, não é? Exatamente. Não, meu filho não. O meu filho não, só foi uma vez que aconteceu com meu filho. Mas acontece hoje, na outra festa, daqui a pouco tem outras festas e o menino já começa a mentir também. Então, o que precisa? Além da firmeza, ser referência. Muitos pais hoje, Silvia, como você falou, sentam à mesa, vão num restaurante, mas eles não usufruem deste momento em família. Muito pelo contrário. Vão ao restaurante para tirar foto e postar. Não sou contra a rede social, a gente pode ter a rede social. Mas muitas vezes o uso disso é só uma fuga. A pessoa está fugindo da realidade. É muito difícil hoje nós falarmos em família sem o uso da tecnologia adequado e também sem as preocupações que as pessoas têm na parte econômica. Isso também vai afetar os relacionamentos. Mas os pais, além de não negarem que seu filho está com problema e eles também podem estar, os pais precisam pensar, o que eu quero? Qual é a intenção que eu tenho em criar o meu filho? Para que eu estou educando o meu filho? Eu estou educando? Exatamente. Eu estou ensinando, eu estou me importando com os rumos do meu filho ou da minha filha? Exatamente, pensar nesses valores. Que valores que eu tenho, que eu gostaria que os meus filhos levassem. E aí eu também preciso começar a mudar alguns hábitos. Quanto mais informação e ajuda eu tiver, eu também vou perceber que eu posso mudar algumas coisas que vão influenciar os meus filhos. Se eu sou exemplo e eu não vou me informar, eu não vou atrás de pensar que eu não preciso da outra dose, né? E que isso não é tão importante. É claro que eu posso me alegrar, mas eu não preciso da outra dose. Se eu pensar nisso, enquanto exemplo, e ver os valores na minha família, muito eu posso contribuir para que o meu filho aceite o meu limite. Deixa eu te perguntar uma coisa. Codependência. O que é uma família codependente? É interessante, porque quando entra a dependência num jovem, não entra só no jovem. Ele se desestrutura internamente, mas ele também vai ocorrer assim. Vai se desestruturar a família e o seu entorno, o meio social. Porque a dependência é um transtorno, é um problema biopsicossocial. Ela envolve fisicamente a pessoa, emocionalmente e socialmente também. Então a família se desestrutura, a família também se perde, né? No começo ela nega, não vai aceitando, quando a coisa começa a complicar, entrar outras drogas, aí começam os furtos para obtenção dessa droga, o jovem vai trazendo outros transtornos, aí já vai para áreas sociais. Deixa de estudar, abandona escola, até uma carreira promissora. E os pais, por conta disso, também adoecem. A codependência
é um adoecimento da família. Porque se o seu filho está desestruturado, não é só ele, a sua família está desestruturada. E você precisa buscar informação, buscar ajuda. A família, a relação, o relacionamento é muito importante no processo de tratamento, Silvia. Tem algumas instituições, não é, que ajudam as famílias talvez a não se desestruturarem tanto. Sim. O Naronan, não é? Fala aí essas siglas para o pessoal, porque eu acho super importante. No caso do álcool, né, tem o grupo Al-Anon. O Naranon seria no caso dos entorpecentes, das outras drogas, mas nós temos também aqui no Brasil também, não é? Para a família também. E temos um grupo muito forte, muito importante, que é o Amor Exigente. Sim. Tem vários lugares no nosso país já, e se as pessoas quiserem saber se tem próximo da sua casa, entra no site do Amor Exigente e você vai ter um grupo de pais que vão estar com informações, vão estar ali acolhendo você e te ajudando no processo de tratamento. Silvia, você me perguntou quando o filho é resistente, não quer e o pai vai ter dificuldade de pôr esse limite. É verdade. Muitas vezes o filho não vai querer escutar, ele já sai batendo a porta. O que o pai precisa fazer? Não desistir. Não desistir do seu filho. Então você vai procurar ajuda. Você vai buscar um grupo de apoio, você vai buscar um terapeuta que conheça sobre isso, vai se informar e vai trabalhar. Como a família fica doente e é codependente, ela precisa se fortalecer, ela precisa se reestruturar para que ela possa auxiliar, apoiar aí o seu ente querido também a se reestruturar. Quais são alguns conselhos práticos que você daria para que uma família não seja codependente? O que é isso? Como é que a família poderia dizer, não, eu não vou cair nessa, eu não vou entrar nessa? É bem complexo isso. Primeiro, a família precisa buscar informações, precisa estar atenta. Hoje nós temos vários programas dizendo a respeito do uso abusivo de drogas, nós temos várias informações, vários grupos atuando aí no mundo inteiro para auxiliar. Então, se existe isso, é porque a questão da droga é muito mais próxima de nós do que nós imaginamos. Então, os pais precisam se informar. Primeiro passo, olhe para o seu filho, sente com o seu filho, valorize a qualidade desse relacionamento, conversa, orienta o seu filho. E aí perceba, se ele está tendo algumas alterações, não negue. Acho que o outro passo seria esse, não negar. Ele não quer ajuda, você colocou o limite e falou assim, não aceito isso, mas ele continua fazendo, então busca você ajuda. Vá buscar ajuda porque você também está adoecido. No caso da codependência, se os familiares não se tratarem, Silvia, se eles não buscarem ajuda, eles podem fortalecer o uso. Que é o reforço negativo, né? O reforço negativo dos filhos continuarem a usar a substância psicoativa. Porque uma coisa que acontece é que quando os pais descobrem que o seu filho está envolvido com drogas, a primeira coisa que os pais se perguntam é, o que foi que eu fiz de errado? Muitas vezes os pais não fizeram nada de errado, eles sempre passaram valores e os filhos ou as filhas fizeram essa escolha, ou por pressão de grupo, ou alguma coisa assim. Mas, às vezes, a desestruturação do jovem, ou do adolescente, ou da adolescente, já parte da desestruturação familiar que ele ou ela tem, não é verdade? Sim, isso ocorre mesmo, como você falou, mas não é responsabilidade só dos pais. Nós falamos que a questão da dependência química é uma questão biopsicossocial. Então, ela tem a questão fisiológica da pessoa, uma tendência, ela tem uma tendência a desenvolver tolerância sobre a substância que ela usa, e ela usou poucas vezes, mas ela pode desenvolver a tolerância e pode virar dependência logo no início, como o crack, por exemplo, que nós vamos falar em outro momento, né, que é uma das drogas mais potentes, né, em viciar, trazer o quadro de dependência para um jovem ou mesmo um idoso, um adulto. Mas
Não só isso, na questão dos cuidados que a gente tem que ter a respeito do uso da dependência. Mas os pais precisam sentar, conversar com os filhos, orientá-los, sabendo que eles podem ter uma tendência, porque quando existe na família um quadro de alcoolismo, principalmente o alcoolismo, que pode ser genético, bem colocado, principalmente o alcoolismo, porque ele é uma questão biológica, mas também a questão social, como você falou, a pressão dos amigos para pertencer a um grupo, esse jovem que não se sente potente o suficiente para desenvolver algumas autonomias na vida, ele pode sim ser um alvo do meio social. E emocional, se ele já tem um quadro, uma tendência, uma depressão, ele pode ir sim para esse quadro. Então, não é uma questão só da família, é uma questão que tem um conjunto de fatores, é multifatorial, né? Quando a gente fala de biopsicossocial, a gente está falando de multifatorial. Então, a primeira coisa é os pais não se culparem. Tá, eles podem ter alguma parcela assim, contribuindo, não olhando o seu filho, não conversando, tal, não estar atento a isso. Mas isso não significa que eles são culpados, os únicos culpados. Nós temos uma questão que perpassa só o âmbito familiar, né? Ele vai não só no âmbito familiar, como ele no âmbito social. Hoje nós temos muita influência, muitas crianças sofrem bullying na escola e sofrem pressão, o adolescente também. Nós temos uma adolescência tão estendida, né? Hoje nós comentamos no vídeo anterior, mas em alguns casos ele é considerado adolescente com 21 anos de idade. 24 hoje. Hoje a psicologia está considerando, que eu particularmente não consideraria adolescente até sair de casa. Ora, se o cara sai de casa, ou a menina, com 30 anos, eu vou chamar de adolescente? Não, eu acho que tem as suas fases, mas está aumentando muito a faixa de considerar adolescente, que eu particularmente acho que 19, 20 anos chegou, né? Chegou, agora você já é jovem, já é adulto, 21 anos, já tem que ser responsável pelos seus próprios atos. E aí, assim, esse adolescente que tem essa longevidade, né? Nesse período de crise, que a adolescência significa crise, com a possibilidade de crescimento, de aprendizado, mas que ele também vai se descobrir enquanto pessoa no mundo. E aí a família precisa estar atento a isso. A família precisa olhar esse jovem. Ninguém nasce com manual, né? Isso é uma verdade. Mas olha para esse jovem, conversa com ele, não se culpe. Enquanto você ficar se culpando, nada vai ser feito. Fica impotente, Fica né? impotente. Como é que a gente diria? Algemado, fica preso por essa culpa. Exatamente. Então, primeiro busque o tratamento. Se o seu filho não quer, vá você. Vá você. Ótimo. Bom, a gente vai continuar, a gente vai falar mais sobre isso, porque tem muita coisa para falar. Mas por hoje, a gente vai ficando por aqui. Eu queria te agradecer, Marlete, pela sua presença aqui, que é tão importante. E a gente ainda vai falar que passos seriam possíveis para a recuperação dessa, não somente jovem, mas da pessoa, do dependente químico. A gente volta no próximo vídeo com mais assuntos interessantes para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, põe um like aqui e faça divulgação. Nós estivemos com a Marlete Bonfim, psicoterapeuta com especialização em dependência química, falando para nós sobre dependência química, o jovem, o adulto. E eu queria que você espalhasse essa notícia, porque a prevenção é muito importante nos dias de hoje. E a gente volta no próximo vídeo.